Muito bem. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, e agora nós vamos para o estudo dessa manhã. Deuteronômio, capítulo... Um fugitivo aqui. Deuteronômio, capítulo 6. Você pode abrir a sua Bíblia? Se você não tiver com a Bíblia impressa aí, que é o nosso manual de instruções, você pode pegar no celular mesmo, né? Só vou dar a dica que o pastor Paulo sempre gosta de dar. Coloque no silencioso para não ter nenhuma notificação, você ser tentado aí navegar no celular, ao invés de estar conosco aqui na mensagem. Deuteronômio 6, nós vamos ler já. Bom, eu queria compartilhar com vocês hoje algo que tem me chamado a atenção nos últimos dias, que Deus tem falado comigo, e pode ser que também seja algo que fale contigo, que mexa com a tua realidade também. Esses dias eu estava lendo essa revista aqui, uma revista evangélica chamada Ultimato, e eu vi um artigo aqui que me chamou muita atenção. O título desse artigo me fez assim perder algum sono já, pensando, lendo, e o artigo diz o seguinte, o título do artigo: E se a minha rotina aceitasse a Jesus? E se a minha rotina aceitasse a Jesus? Eu fiquei pensando, como assim? A minha rotina aceitar Jesus? Tem diferença entre eu e a minha rotina? É uma pergunta assim um pouco provocativa e ao mesmo tempo muito profunda. E se a minha rotina aceitasse a Jesus? Eu queria nessa manhã conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Quero fazer uma oração, já que a gente já está com a Bíblia aberta, para a gente aqui entrar no tema. Vamos fechar nossos olhos, pedir a bênção de Deus? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa manhã nós estamos aqui na Tua casa e porque agora estamos com a Bíblia aberta diante de nós. É daqui, Senhor Deus, que surge a Tua palavra, que sai a Tua palavra e alcança os nossos ouvidos. Mas não apenas ouvidos, também o nosso coração. É aqui, Senhor Deus, que o Senhor corrige a nossa vida, instrui e nos ajuda a viver nesse mundo tão tenebroso e mau. É, Senhor Deus, ela que ilumina o nosso caminho. Então, nessa manhã, Pai, que o Senhor conforte aqueles que estão, Senhor Deus, perturbados, mas que também o Senhor possa perturbar aqueles que estão confortáveis. Por favor, Pai, trabalha na nossa vida, na minha vida, que esse sermão, essa mensagem, esse texto seja para mim em primeiro lugar, mas que de alguma forma todos nós possamos nessa manhã ouvir um recado de Deus. Em nome de Jesus, amém. E se a minha rotina aceitasse a Jesus? Como assim? Pensa comigo. O autor do artigo, ele faz uma afirmação assim interessante, ele vai fazendo a gente pensar. Se você parar para analisar hoje a população carcerária brasileira, uma grande parte, ou talvez a maior parte, é cristão. Uma vez, inclusive, eu estava indo para São Paulo, um ônibus que eu estava viajando, estava indo nesse ônibus, ele foi parado por uma quadrilha ali de assaltantes, roubaram o ônibus, levaram a gente para um lugarzinho no meio do nada, 2 horas roubando, aterrorizando, passei por essa situação. Quando o ladrão descobriu que eu era pastor, ele simplesmente disse: pastor, desculpa, eu também creio em Deus e ora por mim. E eu fiquei pensando, por que a maioria da população carcerária, ou grande parte dela, é evangélica? Por que eles estão lá na cadeia? Talvez porque essas pessoas aceitaram a Jesus na mente, mas os projetos deles, os propósitos e rotinas da vida não aceitaram. Por que de vez em quando a gente está aí no trânsito e um carro fecha a gente, é mal educado, grosso, grita lá de dentro, aí quando ele passa assim, você vê lá no para-choque um adesivo de alguma igreja, um peixinho às vezes, ou aquele símbolo com a chaminha, né, que é o mais aterrorizante quando a gente vê isso. Por quê? Talvez essa pessoa aceitou Jesus, mas o carro e o volante dela não aceitaram a Jesus. Está entendendo? Por que às vezes a gente ouve algumas histórias do tipo, esses dias eu fui fazer uma visita para uma irmã aqui da igreja,
Ela veio de uma cidade longe, abriu um negócio e precisava de empregados. Abriu aí as vagas, pediu para a gente, para nós pastores. Pastor, manda alguém aí da igreja, algumas pessoas da igreja. A gente espalhou aí a notícia e ela contratou 2 pessoas cristãs. Uma não era aqui da nossa igreja. Sabe o que aconteceu? Ela disse assim, pastor, nunca mais quero contratar cristão para trabalhar comigo. Porque a primeira pessoa era grossa, era chata, queria pisar e humilhar em todo mundo. E o outro, que ficou responsável por fazer distribuição das marmitas, era um restaurante, ele saía para distribuir, mas não entregava. Eu não sei onde que ele levava aquelas marmitas. Depois as pessoas vinham reclamar, eu pedi, mas até agora não recebi. Simplesmente ela disse, eu não quero mais cristão trabalhando comigo. Por que acontece isso? Talvez porque milhares de pessoas vão às igrejas final de semana, professam Jesus, creem em Jesus, mas a rotina não aceitou Jesus ainda. O trabalho, as coisas que se fazem no dia a dia, ainda não aceitaram a Jesus. Por que tanta gente aí fora rejeita o cristianismo e diz assim, eu não sou cristão porque os cristãos são hipócritas? Você já viu essa frase, alguém dizendo isso? Por que tem tanta gente que fala isso? Talvez porque nós aceitamos a Jesus, mas a nossa rotina ainda não aceitou a Jesus. Deixa eu perguntar para vocês. E se a nossa rotina aceitasse a Jesus? O que aconteceria? O que aconteceria se a minha e a sua rotina aceitassem a Jesus? Se cada rotina do meu dia a dia fosse uma oração. Se cada compromisso fosse um ato de adoração. Se levar as crianças para a escola, se assistir um seriado, se lavar louça, pagar as contas, rever os amigos, se a minha diversão, se cada dia do meu trabalho, se namorar a esposa, se cada hora do meu dia vaga fosse gasta para a glória de Deus, o que aconteceria? Como seria? Talvez a gente mudasse o mundo, né? Talvez a gente mudasse o mundo. Mas de fato, essa não é a nossa realidade. Nossa rotina precisa urgente de conversão. Você concorda comigo? Nossa rotina precisa muito de conversão. Às vezes nós já nos convertemos, mas a nossa rotina, o nosso dia a dia, não se converteu ainda. Quero abrir com vocês a Bíblia nessa manhã para conversar um pouco sobre isso. Vamos lá. Deuteronômio 6, vou ler do verso 4 até o verso 9. Esse texto, pessoal, ele forma o conhecido Shema entre o povo de Israel. Essa é a declaração de fé mais básica da fé judaico-cristã. E nela está embutido algo muito especial. O que nós deveríamos ser? O que é a essência do cristianismo? O que é a essência da fé cristã? Está aqui nesse texto. Deuteronômio 6, do verso 4 até o 9. Acompanhe comigo aí. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Essa é a declaração mais básica da nossa fé. É aquilo que expressa o cerne do que a gente acredita, do que a gente deveria ser, de como deveria ser também as nossas ações e práticas. Aqui você tem pelo menos 3 afirmações assim categóricas, fortíssimas. A primeira delas é o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, o único, só existe Ele. Não existe nada mais que possa governar a nossa vida, nenhum Deus a não ser Ele. Ele é o único. Essa é a primeira expressão, afirmação categórica. A segunda é:
Se Deus é o único, você deve amar Ele com todas as tuas forças, com toda a tua mente, com toda a tua alma, sabe, com o profundo do teu coração. Se Ele é o Rei do universo, o Senhor dos senhores, de tudo que existe no céu e na terra, de cada área, de cada pedaço, de cada centímetro quadrado, então nós devemos amar Ele de toda a nossa força. E aí ele explica um pouquinho o que é isso, amar de toda a força. Porque para nós muitos conceitos são apenas no mundo das ideias. Mas o texto ele afirma, o que é amar a Deus com todas as tuas forças? Ele vai dizer o seguinte: você deve fazer isso andando, você deve fazer isso em casa, você deve fazer isso ao se deitar, ao levantar, ensinar para os teus filhos. E aí ele força ainda mais: escreva na tua mão, coloca no meio da testa, anda com isso pendurado aqui, prega aí isso na tua porta, escreve nas paredes da tua casa, em todos os lugares, em cada centímetro da tua vida. Você deve colocar isso, escrever isso, sabe? Isso deve estar ali, visível, isso deve existir em cada centímetro da tua vida. Forte, né? Bom, para a gente entender melhor esse texto, a gente precisa ir até o contexto, lá onde ele foi dado. A gente precisa dar uma ideia ali do contexto bíblico, para a gente entender a força disso aqui mais profundamente. Israel vivia num meio onde tinham ali várias nações, num meio politeísta. As pessoas, as nações vizinhas, todas adoravam vários deuses. Deuses para tudo na vida. Para cada área da vida se tinha um Deus. Tudo era governado por várias deidades diferentes. Desde a família, a colheita, a chuva, o rio, as árvores, as amizades. Para tudo isso tinha um Deus. Eles tinham uma vida compartimentada. Cada compartimento da vida tinha um Deus que dominava isso. E viver a vida politeísta era uma vida muito pesada, muito complicada, muito difícil. Para você, por exemplo, ir buscar água no rio, você tinha que tomar um cuidado tremendo lá na época. Porque tinha o Deus do campo, se você passasse por um campo, você teria que cuidar para não ofender esse Deus. Então você tinha que fazer ali uma série de sacrifícios, alguns rituais para não ofender esse Deus do campo. Aí se você passasse por uma floresta, você tinha que também cuidar para não ofender o Deus das árvores, da floresta. Porque os deuses, eles eram muitos maus, e alguns deles bons. Então a pessoa tinha que fazer ali alguns sacrifícios também, rituais para não ofender o Deus das árvores. Aí quando ele chegava no rio para pegar água, tinha a deusa do rio também. E de novo, para que o rio não secasse, ou para que ele, enchesse e alagasse tudo, ele tinha que, sempre ao se aproximar daquele rio, se aproximar com cautela, porque ele tinha uma deusa que comandava aquela parte. Então eles faziam alguns sacrifícios, eles faziam alguns rituais para aplacar essa ira. Então tudo na vida tinha um Deus responsável, uma deidade. Era um ambiente politeísta. E isso era uma coisa assim que trazia escravidão, de certa forma, para aquelas pessoas. Essa é o contexto. Quando Deus chama Israel, Ele diz: vocês vão ser diferentes. Não vai acontecer assim. O Shema para Israel não era só uma declaração de fé monoteísta. Vocês não vão querer esses deuses, vocês vão querer só eu. Na verdade, era uma reivindicação existencial de que existe apenas um único Senhor e que Ele é Senhor de todos os aspectos da vida. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Não era só uma declaração de fé, mas é mais ou menos assim, sabe? O Deus do campo é o único Deus, é o Senhor. O Deus da água é aquele lá. O Deus da floresta é esse. O Deus da família é esse. O Deus do trabalho é esse. O Deus da colheita é esse. Só tem um Deus e Ele deve comandar todas essas ações da vida. Todos esses momentos da vida. Não era só uma declaração assim de fé intelectual. Era algo que reclamava esse governo único, desse único Deus em todas as áreas da vida.
Inclusive, o povo judeu, eles entendiam a religião não como uma coisa de crença. Eu acredito, eu entendo. Era uma coisa prática, eu faço. Eles não separavam a vida sagrada da vida secular. Tudo para eles era sagrado, tudo que se fazia era sagrado, tudo era comandado por Deus. Então no Torá você encontra algumas instruções, como por exemplo, como lidar com o mofo da cozinha. E isso era uma coisa sagrada para eles. O que fazer se você encontrar um boi de um amigo dentro de uma cova? Para eles isso era sagrado. Tudo era sagrado, tudo era comandado por Deus. Não era uma religião intelectual, onde você sabia coisas sobre Deus, compreendia coisas sobre Deus, mas o dia a dia, a prática do dia a dia era outra coisa. Não, era tudo a mesma coisa. Essa certeza de que Deus é o único era vivida em cada aspecto da vida. Tudo era tido como sagrado. Essa lógica nos ensina a relacionar tudo que existe na nossa vida com esse único Deus. Mais à frente, lá no contexto da igreja apostólica, quando aí começa o cristianismo de fato, a partir de Jesus, a gente tem essa mesma ideia. Vamos aqui ver um outro texto. Abra comigo, Mateus, ou melhor, a gente vai ler o livro de Marcos. Marcos 12. Abra aí a sua Bíblia também, vamos acompanhar. Marcos capítulo 12. Esse texto é o próprio Jesus aqui que está conversando com um grupo de fariseus, ou melhor, um fariseu. Marcos 12, do versículo 28 até o 33. Isso. Marcos 12. Jesus ele se aproxima de um fariseu e um fariseu ele diz: eu vou fazer uma pergunta para Jesus. E ele diz assim, o verso 28, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou: qual é o princípio de todos os mandamentos? Qual é o cerne da fé cristã? Qual é o grande centro, né? E Jesus então responde. O que Jesus responde? O principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua... Jesus concorda, né? Esse é o cerne da fé. Olha a continuação. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que esse é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. O fariseu, ele entendia isso, né? Jesus, ele deixou isso expresso. Amar a Deus de todo o teu coração, como o único Deus e Senhor, excede todo sacrifício e holocausto. Ou seja, não é só para os momentos litúrgicos, para os momentos de culto, para os momentos em que a gente vai à igreja, para os momentos em que a gente está trabalhando no ministério da igreja. Isso excede, isso deve, abranger todas as coisas, cada milímetro da nossa vida, cada centímetro da nossa vida. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Tem um texto em que Paulo expressa isso de uma forma muito simples. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, olha o que diz lá. Paulo, que foi um grande teólogo: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória. Aí Paulo vai dizer: então, gente, tudo tem que ser para a glória de Deus. Cada ato da minha vida, levar o filho na escola, pagar a conta, fazer compras, trabalhar, ir na faculdade, se divertir, minhas horas vagas, assistindo um seriado, assistindo música, tudo isso
tem que ser para a glória de Deus. Tudo isso para a glória de Deus. Essa é a declaração de fé. Tudo para a glória de Deus, cada milímetro da vida. E o próprio Paulo, ele alcançou esse ideal. Lá em Gálatas 2:20, ele diz o seguinte: porque já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Lembra? Eu crucifiquei o meu eu e deixei Jesus viver em mim. A gente olha às vezes Paulo como um ET, né? Parece que Paulo, ele era um monge que ficava o dia inteiro orando, falando de Deus. Mas quando você vai para a Bíblia, Paulo era uma pessoa normal, como qualquer um de nós. Paulo tinha um trabalho, Paulo fazia viagens, Paulo tinha compromissos. Paulo não era pago por uma igreja para ser pastor. Paulo não era, alguém que tinha o dia inteiro vago. Ele trabalhava, ele fazia tendas. Mas Paulo chegou ao ponto de dizer: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque tudo ele fazia para a glória de Deus. Jesus é o Senhor. Ele é o único Senhor. Estão entendendo? Na época do cristianismo primitivo também existiam muitos deuses. As pessoas também tinham a vida compartimentada. Os deuses só mudaram de nomes. O Astarote, a deusa Astarote virou Diana. O deus Baal virou Vênus, e aí vai. O mundo afora era assim. Uma vida compartimentada. A vida religiosa toda dividida. E aí Paulo vai dizer: não, tudo tem que ser para a glória de Deus. Jesus é o centro, Jesus é o Senhor. E em nossos dias, o nosso contexto, para a gente ir para a parte final da mensagem. Nós também vivemos hoje num contexto politeísta. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Nós vivemos num contexto politeísta também. Existem muitos deuses hoje, espalhados por aí. Deuses escondidos. Por exemplo, consumismo é um Deus que faz as pessoas viverem desenfreadamente só para ele. Dinheiro também pode ser um Deus. Pessoas que são escravos de uma busca incessante disso. Sexualidade, permissividade, promiscuidade, isso também é um Deus muito grande nesse século. Existem muitos deuses. Poder é um Deus. Status. A gente vive num contexto também, assim, politeísta. Todo dividido. Vários deuses querendo tomar conta da nossa vida. Querendo comandar cada espaço da nossa vida. Nós vivemos também. Claro, a gente não adora um Deus de pedra. Mas esses deuses tiram o lugar do Deus único da mesma forma. Nós também não oferecemos sacrifícios para esses deuses. Mas de certa forma nós nos sacrificamos. Sacrificamos a nossa família, os nossos amigos, até Deus, diante desses deuses. É ou não é? Muitos de nós também vivemos uma vida compartimentada. Veja, experimentamos um tipo de Deus no sábado, no final de semana, nas atividades da igreja, e durante a semana, aspectos da nossa vida, trabalho, diversão, lazer, televisão, são comandados por outros deuses. Deus fica lá, o Deus, o único Deus, fica lá no final de semana. E durante a semana, esqueça. O cristianismo criou esse negócio chamado secularismo. E a gente divide a nossa vida em duas partes. É quase que uma espiritualidade dualista, ou um cristianismo politeísta, o que muitos vivem. Veja, eu tenho uma vida na igreja, as coisas da igreja, e eu tenho uma vida fora. O que eu faço lá, é eu que mando, eu que comando. Ou a gente pensa que comanda porque esses outros deuses comandam. A gente tem uma vida mais ou menos assim. Pode colocar para nós o slide? É mais ou menos isso aqui, olha só. A gente tem de um lado Deus, do outro lado o mundo. Então você tem ali a junção entre eu e Deus. Aquele espacinho ali é as nossas atividades sagradas. É quando nós vemos os cultos na igreja, quando nós participamos de alguma atividade ou algum ministério da igreja, quando nós tiramos um tempinho, quando tiramos na parte da manhã para orar, para buscar a Deus.
e os ritos religiosos que nós participamos. Então essa é a nossa vida, é a esfera sagrada que a gente vive. Mas todo mundo tem a outra esfera também, a esfera secular. Atividades seculares, trabalho. Meu trabalho é outra coisa. Lazer, tu fazer um lazer, Deus não tem nada a ver com isso. Família, aí eu faço o que faço em quatro paredes, não interessa para ninguém. Política, faculdade, horas vagas, e aí vai, todas as outras atividades da semana. Vivemos uma vida assim. E a gente poderia dizer então que, de certa forma, nós também somos politeístas. Temos um Deus de final de semana e vários deuses que comandam a nossa semana. Isso acontece ou não acontece? Será que a nossa rotina precisa de conversão para esse único Deus? É complicado. Se eu perguntasse para vocês, a gente transforma muito as coisas em coisas intelectuais, coloca a religião como uma crença só. Se eu perguntasse para vocês, qual é a principal característica dos adventistas, o que você diria? Qual é a principal característica do povo adventista? Qual é o cerne da nossa fé? Alguns diriam, adventista, aguardam a volta de Jesus, sim ou não? Outros diriam, é aquele povo que guarda o sábado, né, que acredita na vigência do sábado. Talvez essas são as duas principais. Mas eu pergunto para vocês, o que você acredita em torno disso? Faz parte da tua prática diária? Da maneira como você acredita na guarda do sábado? É como você tem de fato guardado? Você acredita na volta de Jesus? Isso tem efeito na tua vida de fato, lá no dia a dia, na rotina? A gente divide também, né? Secular, sagrado, crença, prática, e às vezes as duas coisas não estão associadas. E se a nossa rotina aceitasse a Jesus? Como seria? Quero ler com vocês um verso. Mateus 6, verso 24. Mateus 6, verso 24. Aqui é Jesus de novo. Ele olha para a gente com um amor muito grande, com um carinho muito grande. E ele fala, esse texto aqui é muito especial. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como. A vida fica bagunçada, a mente fica confusa, a vida fica pesada, a gente fica perdido. Hoje a gente vê tantas pessoas caminhando para um lugar onde não sabe, buscando alguma coisa que não sabe o que é. Jesus vai dizer, filho, não tem como você ter dois senhores. Você precisa aceitar apenas um Senhor para todas as coisas da tua vida. E alguém poderia dizer assim, mas eu sou obrigado a amar esse Jesus desse jeito? Se Deus é tudo que a Bíblia nos aponta, amor, Ele é amor, é aquele que dá sentido à nossa vida, aquele que transforma o que está quebrado, aquele que junta os cacos e faz a gente ser uma nova criatura, aquele que tira a gente do pó e leva a gente para a glória. Se Deus é tudo isso, não tem como eu dizer, não, ele pode ocupar um espaço na agenda apenas. Pode ser um pedacinho lá no final da semana, no sétimo dia. Aquele dia nós vamos tirar para Deus. Não dá. Se Deus é tudo isso, Ele tem que ser o único Senhor. E se Ele não requisitasse isso, Ele seria egoísta, porque Ele está me desobrigando de querer a única coisa que vale a pena nessa vida. Mas Deus, ele é ciumento. Deus, ele diz assim, não, eu quero você 100%. Eu quero você 100%, todas as áreas da tua vida. E às vezes a gente diz assim, poxa, mas Deus ciumento, né? Tem que ser assim mesmo, cada passo, cada pedaço, cada coisa que eu estou fazendo, cada rotina da minha vida, tem que ser, tem que ser. Pensa comigo. Quem aqui é casado? Levanta a mão. A maioria, né? 90% é casado. E tem um pedaço aí que vai ser casado, né? Então vamos fazer aqui uma ilustração só para você entender por que Deus é ciumento.
pensa você aí com a tua esposa, né? Alguns eu sei que tem vários anos de casamento, outros um pouco menos. Mas vamos imaginar que você está voltando alguns anos atrás, para aquele período que você está conhecendo a esposa ainda. Sabe, o período do namoro, que você está conquistando, está tentando ali, né, passar conversa e conquistar ela. Aí já passou um período de namoro, a coisa já está mais ou menos ali engatilhada e você resolve pedir a esposa em casamento. Vocês lembram do dia que vocês pediram a esposa em casamento? Volta para essa data, tá? Para esse momento. Você fez lá um jantar à luz de velas, fez ali uma janta bem gostosa, chamou ela e diz, é hoje o dia que eu vou pedir ela em casamento. Aí você chama ela, começa ali aquele jantar, todo legal, conversando, do nada você diz, minha querida, eu tenho um pedido para fazer. Aí você puxa aquela aliança, a moça já dá aquela suspirada, né? Né? Não, eu fiz aqui como homem. Como que as mulheres fazem quando suspiram? Me ajuda aí. Né? E aí você tira a aliança e diz, minha esposa não, minha querida, minha namorada, minha querida, meu amor, eu quero casar com você. Você quer casar comigo? Aí ela olha para você e diz, é claro que eu quero. Yes. É lógico que eu quero, eu amo você de todo o meu coração, eu vou dedicar minha vida para você, eu vou ser só sua, e nós vamos ser um casal para a eternidade, 100%. Aí tu diz, amém, que bênção, né? Mas aí ela fala assim, só que tem um seguinte, meu querido, tem o seguinte, tem só uma condiçãozinha pequenininha para eu aceitar esse casamento, né? Se você aceitar essa condição, eu digo sim. A condição é o seguinte, nós vamos ficar 20 anos casados, eu vou ser fiel a você todos os dias desses 20 anos. Se você fizer um cálculo, 20 anos dá 7.300 dias. Eu vou ser fiel por 7.300 dias para você. Só a você, com todas as minhas forças. Aí quando completar 20 anos, depois de, olha, não é pouca coisa não, 7.300 dias é muita coisa. Eu quero passar um dia com meu ex-namorado. Aquele lá da minha infância, foi meu primeiro beijo, era um namoradinho tão especial. Quero passar um dia com ele, só um dia. Ou quem sabe só a noite, né? Depois, a gente continua casado pro resto da vida, todos os outros dias. Deixa eu perguntar, se a tua esposa fizesse isso no dia do que tu pediu em casamento, você aceitaria casar com ela? Aceitaria? Teve gente que disse depende. Depende? E você, mulher, esposa, você aceitaria se seu esposo falasse isso? Gente, e às vezes a gente pega Deus e coloca assim, num cantinho da agenda. E o resto da agenda a gente preenche com muitas outras coisas, dirigido por muitos outros deuses. Ou Jesus é o Senhor, ou Ele não é nada. Nada. E se a gente aceitasse Jesus, se a nossa rotina aceitasse Jesus, como seria? Deu certo o vídeo, Duda? Deu? Eu trouxe aqui uma pessoa que ficou incomodada com isso. Eu queria que você assistisse esse vídeo, esse testemunho dessa pessoa, uma pessoa que mora nos Estados Unidos e que ficou incomodada com essa questão. Olha só, ele aceitou Jesus na rotina dele. E olha o que aconteceu. Muito bem, antes de começarmos, eu só quero ter certeza de que está tudo certo. Você plantou igrejas secretas na China. Você comercializou poços para libertar escravos pigmeus no Congo. E agora faz parte do maior projeto de poços do mundo. E você fez tudo isso fora de sua pequena loja de bombas em Oklahoma. Como aconteceu tudo isso? É uma longa história. Minha esposa Terry e eu estávamos vivendo vidas bastante convencionais. Éramos uma família comum, 2 filhos, um cachorro, um gato. Trabalhamos na nossa empresa de bombas de água Pumps of Oklahoma durante a vida toda. Éramos os especialistas em bombas de água de Oklahoma.
Praticamente estávamos garantidos pelos próximos 30 anos com base no que exatamente seria isto. Construir a empresa, ter um pouco de dinheiro extra e preparar a nossa vida para este caminho tranquilo até a aposentadoria. Um dia, um dos nossos clientes entrou na loja. Ele disse, eu acabei de chegar de Taiwan. E eu perguntei, o que estava fazendo em Taiwan? E ele, eu estava plantando igrejas. E com a voz mais puritana que eu consegui fazer, eu falei, eu gostaria de fazer uma viagem missionária algum dia, sabendo que na verdade não queria fazer uma viagem missionária. E ele disse, Dick, você tem bombas de energia solar. Poderíamos ir para a China continental e plantar igrejas. E podemos acabar levando água a essas pessoas. Você está me assustando agora, porque eu não quero ir para a China e plantar igrejas. Só disse isso porque é o que as pessoas da igreja fazem. 4 meses depois, estou no sul da China, em uma aldeia realmente remota. Conseguimos instalar 2 bombas solares onde nunca tiveram água corrente. Para ver o que acontece quando as pessoas recebem água limpa, ou quando meninas podem ir à escola, porque, na verdade, ter instalações de saneamento na escola transforma toda a comunidade. Quando Dick voltou, era óbvio que havia muitos necessitados no mundo. Deus nos colocou onde estávamos, no tipo de negócio em que estávamos. Sabíamos que não era acidental. A partir daí, o caminho seguro e fácil para a aposentadoria não existiria mais. Então, depois de uma de nossas viagens, determinamos que as bombas solares eram avançadas demais. Precisávamos inventar um novo tipo de bomba manual. Então, eu me lembrei do meu colega de quarto da faculdade, Steve, e eu não conseguia falar com ele há provavelmente 2 anos. Na segunda-feira de manhã, abri o meu correio de voz e era o Steve. E ele disse, minha bomba parou de funcionar na minha loja de granito. Eu disse, esqueça isso, eu já fui à China 3 vezes e à Serra Leoa. Eu preciso de ajuda para inventar uma bomba manual. Nos encontramos para almoçar e eu disse que precisava bombear água de 80 a 100 pés de profundidade e que a bomba precisava ser construída no país por menos de $100 e precisava disso em 3 meses. E ele disse, sim, eu vou começar amanhã. O Steve encontrou um desenho de Leonardo da Vinci de 1498. Alguns dias depois, ele encontrou uma patente da Inglaterra de 1675. Ele combinou os 2 desenhos e assim temos a bomba manual Axis 1.2, que é a bomba que estamos usando hoje. E o custo é de $20. Naquele momento, criamos um novo método de perfuração manual e era feita no país, pelas pessoas do país. Começamos a treinar e dar assistência a equipes em todo o mundo. Se pudéssemos ajudar as pessoas a começarem a própria empresa de perfuração, seus próprios negócios de reparação de bombas, assim que fossem treinadas, elas dariam continuidade e resolveriam a crise de água em suas comunidades. Dissemos sim a cada projeto que encontramos e continuamente víamos Deus aparecer em todos os lugares. Ao longo de 10 anos, conseguimos água para 1 milhão de pessoas. Fizemos 3.200 poços. Falamos nas Nações Unidas. Estamos trabalhando no maior projeto de água doce do mundo, o projeto 7.000 Poços. Estamos em 32 países diferentes. Temos 350 parceiros que trabalham conosco em todo o mundo. Todos os dias, eles se levantam e começam a perfurar poços para que possam alimentar suas famílias, para ser a solução dos problemas de suas próprias aldeias. Muitas vezes nos perguntamos como chegamos aqui. Tudo começou apenas dizendo sim às coisas que estavam bem na nossa frente, que estão na nossa vida cotidiana. O único motivo pelo qual funciona é porque Deus faz funcionar. Ele toma o pouco que você tem e faz muito. E se a nossa rotina aceitasse a Jesus? Como seria? O que aconteceria? Eu vou terminar com o texto de Efésios. Efésios 1, do verso 20 ao 23, diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça de todas as coisas.
e o deu à igreja. Jesus Cristo é o Senhor. E se a nossa vida aceitasse a Jesus? Como seria? Talvez nosso trabalho fosse uma maneira de adorar a Deus. Talvez nossas horas vagas fossem culto de devoção a Deus. Nossas viagens, nossos encontros com amigos, todo segundo seria de Deus. Com certeza isso ia fazer da nossa vida uma vida repleta. Deixar de ser uma vida confusa, mesquinha, bagunçada, para ser uma vida com propósito. E com certeza, com o poder desse Deus que é dono de tudo, nós mudaríamos esse mundo. Teríamos uma vida diferente. Quem aqui nessa manhã precisa evangelizar a sua rotina? Precisa de conversão na sua rotina, no dia a dia, nas coisas que faz quando se está fora da igreja, quando se está fora do círculo de igreja. Eu preciso dessa transformação. Eu preciso evangelizar. Pode parecer estranho, um pastor trabalha 24 horas com a igreja. Mas de vez em quando, a gente é tão falho que a gente pensa, eu queria fazer outra coisa. Não dá. Eu preciso que Deus evangelize a minha rotina. Quantos aqui precisam que Deus evangelize a sua rotina? Quantos aqui gostariam de dizer, Senhor, eu quero que a minha rotina seja evangelizada. Eu quero que o Senhor seja o único Senhor, o Senhor de tudo que está na minha vida, na minha volta. Eu quero chamar o Marquinhos aqui, ele vai cantar uma música pra gente. E esse vai ser o teu momento com Deus. Esse vai ser o teu momento para você conversar com Deus e dizer, Senhor, eu tenho vivido uma vida dual, eu tenho sido um cristão pagão, um cristão, politeísta. Nessa manhã, Pai, eu quero dedicar tudo, completamente tudo, cada centímetro da minha vida. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Eu quero evangelizar a minha rotina. Conversa com Deus enquanto você ouve essa música e fala para Ele o que você está sentindo. Fala para Ele o que passou no teu coração. Fala para Ele as mudanças que você gostaria de fazer. E se esse é o teu desejo, eu vou te desafiar a ficar em pé e a vir aqui à frente para nós orarmos e entregarmos a nossa rotina nas mãos de Deus. Não deixe passar esse momento. É mais um apelo, é mais uma ida à frente. Não. Esse pode ser o momento. Esse pode ser o momento na tua vida. Conversa com Ele. Ouça a música e vem aqui à frente, se posicione para a honra e glória de Deus. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado, outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai
arrepende de aceitar Jesus o viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro no seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Bem, Pai querido, aqui estamos todos nós, Pai, de pé e com o coração, Senhor Deus, contrito, com o coração aberto, Senhor. O Senhor ouviu cada prece, cada oração, cada conversa aqui, Senhor Deus, em pensamento contigo. Vivemos, Senhor Deus, muitas vezes um cristianismo politeísta, uma espiritualidade dual. E por isso, Senhor Deus, temos uma vida às vezes tão confusa, tão bagunçada. Por isso, Senhor Deus, muitas vezes damos tão mau testemunho. Por isso, Senhor Deus, muitas vezes choramos, sofremos, porque deixamos o Senhor para um canto da nossa agenda. Mas obrigado porque nessa manhã, Pai, o Senhor falou ao nosso coração. E todos se puseram em pé, porque querem, Senhor Deus, conversão da sua rotina. Nós entregamos ela nas tuas mãos, Senhor. Queremos, Senhor Deus, associar as duas coisas, a vida secular e a vida sagrada, fazer disso uma coisa só, meu Deus. Fazer do Senhor o nosso único Senhor. Queremos colocar o Senhor no trono do nosso viver. E temos certeza que isso, Senhor Deus, mudará a nossa vida e o mundo. Toma-nos, Senhor Deus, em teus braços. Tu conheces a vida, o viver de cada um. O Senhor nos cerca de todos os lados e anda conosco em todos os momentos. Tu sabes da luta. Nesse momento entregamos tudo em tuas mãos. E clamamos, Senhor Deus, pela tua bênção, pelo teu Espírito Santo, ungindo todo centímetro da nossa vida.
Toma essa igreja nas tuas mãos e que nós possamos juntos brilhar forte a luz de Jesus. Em nome e pelo amor de Jesus. Amém, Pai. Queridos, que Deus abençoe a todos.